Ok, então, iniciando mais uma aula, a segunda aula do nosso curso de extensão de escrita de sinais de visografia. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, coordenação de ensino de extensão, ministrado e coordenado por mim, professor Cláudio, do Departamento de Letras. Esse nosso projeto ele tem três ações. A primeira é essa que está sendo executada, já estamos na segunda aula, que é um curso de escrita de sinais introdutória ao sistema Visografia. A segunda ação será um curso introdutório ao sistema de descrição fonológica. A gente quase não utiliza esse termo, utilizamos o termo paremológico, que é análogo a fonológico, né? Por esse sistema, a gente propõe descrever a língua de sinais, decompondo ela em mínimas partes com sentido e também em mínimas partes sem sentidos, ou seja, no nível da fonologia, paremologia da língua. A nossa primeira aula, nós fizemos uma abordagem teórica, histórica da língua, da escrita de língua de sinais, mostramos alguns sistemas ao redor do mundo, que foram desenvolvidos ao redor do mundo. Claro, a gente sempre tem informações muito escassas, mas a gente conseguiu reunir, fazer uma boa síntese, né, dessas informações que a gente consegue a partir de pesquisas em trabalhos dos nossos pares mais avançados. E na aula de hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o porquê ensinar escrita de sinais para o surdo. Vamos falar principalmente dos benefícios, e nossa abordagem ela terá como fundamento as reflexões de Vygotsky, de leitores de Vygotsky, como Friedrich, e também outros pesquisadores que falam sobre a aprendizagem da gramática e da escrita. Se caso vocês perceberem que os slides pararem, vocês me avisam, tá? O texto base para essa nossa reflexão chama-se Benefícios da Ensinagem e da Escrita de Sinais para o Surdo, um texto que eu publiquei no livro digital Pilares da Educação Contemporânea, Ensino, Pesquisa e Extensão, organizados pela Becelar e Carvalho em 2021, e está disponível nesse link aí. Por esse link vocês conseguem acessá-lo gratuitamente. Muito interessante o livro, tá? Basta vocês colocarem Pilares da Educação Contemporânea, Ensino, Pesquisa e Extensão no Google, que vocês conseguirão localizar esse livro, tá? Esse texto ele é basicamente a introdução da minha tese, tá? Antes de falar, de abordar o sistema de escrita de sinais de visografia e toda a pesquisa que implicou o desenvolvimento desse sistema de sinais, de escrita de sinais em 2016, eu faço toda uma justificativa, uma defesa do porquê eu penso que ensinar escrita de sinais para o surdo é vantajoso. Vamos à nossa reflexão, então. Aqui está o resumo do texto. O presente texto é resultado de minha pesquisa doutoral, que objetivou a criação do presente texto. Não deveria ter esse presente texto aí, né? É resultado de minha pesquisa doutoral. Na verdade, foi na hora de copiar e colocar aqui, tá, pessoal? Eu dei Ctrl+C e Ctrl+V. Vamos iniciar novamente. O presente texto é resultado de minha pesquisa doutoral, que objetivou a criação de um sistema de escrita de sinais com baixo número de caracteres, visual e de fácil aprendizagem. No texto, apresento justificativas para o desenvolvimento de um novo sistema de escrita de sinais,
Tendo em vista que já circulavam à época da pesquisa, três outros sistemas, e com base em diversos teóricos, dentre eles Vygotsky, apresenta uma série de argumentos em defesa do ensino de escrita de sinais para o surdo. Dentre os muitos argumentos, sustentamos que a aprendizagem da escrita de sinais pelo surdo contribui para o desenvolvimento cognitivo pleno, fazendo-o alcançar o que Vygotsky chamou de segundo grau de representação simbólica. Se parar de rolar os slides, me avisa. Comecemos, então, a nossa reflexão, tal como esse texto é começado, com uma frase da professora Icléa Rodrigues de Lima e Gomes, uma frase que ela publicou no Facebook em 2018, que diz o seguinte: o sol e a palavra renascem todos os dias e são dados para todos. Veja bem, essa é uma frase sobre fatos que acontecem corriqueiramente, diariamente, né, com todos, como a própria frase explicita. Né? Ela é, como está aí no slide, uma assertiva indiscutível. Não dá para discutir esse fato. O sol e a palavra renascem todos os dias. Ou seja, o sol que a gente vê nascer no horizonte não é o mesmo de ontem, é um novo sol. Da mesma forma a palavra. Então, ela está falando exatamente desse refazer, desse renascer, desse reconstituir do sol e da palavra. Né? Nem o sol, nem a palavra é estanque para nós. Tal como aquela frase de um filósofo grego antigo, não vou me recordar o nome dele agora, que ele diz que é impossível se banhar no mesmo rio duas vezes. Né? Se trata de um rio, ele é corrente, a água que você banhou ontem, ela está muito adiante do mesmo local que você retorna para tomar um banho hoje. Né? Então, nesse sentido, não é uma realidade estanque, nem o sol, nem a palavra. No entanto, a gente pode questionar um pouquinho, né, algumas coisas em relação a essa afirmação, né, que o sol e a palavra renascem, e são dados para todos. Isso a gente não pode discutir de forma alguma, mas o acesso a esse sol, o acesso a essa palavra, né, a gente pode sim discutir. Né? Será que o cego tem um pleno acesso à luz solar? Nesse texto que é base para a nossa reflexão de hoje, e também na introdução da minha tese, eu disse que a luz solar é inacessível. Só que a gente precisa pegar essa informação e julgá-la a partir do pressuposto que esse acesso à luz que eu julguei ali que não acontece é o acesso à visão, tá? Porque sim, o cego pode acessar a luz solar por meio do tato, né? Por meio da pele, certo? Eu estou falando no texto exatamente do acesso da visão à luz solar, né? Então, o cego não tem um pleno acesso à luz solar. Ele pode acessar pela pele, mas não pela visão. Uma pessoa pouco instruída ou um analfabeto, ele possui, né, um certo acesso à palavra, mas ele não possui um total acesso a ela. Exatamente porque nem sempre uma palavra em um enunciado vai conter exatamente aquele sentido dicionarizado. A depender, e aí Bakhtin é muito feliz quando nos desvela toda essa questão relativa ao sentido que a palavra pode adquirir, num determinado contexto, num determinado enunciado, a palavra pode despir-se
do seu sentido dicionarizado, do seu primeiro sentido, daquele que é mais acessível, que está na parte mais superficial da palavra, e pode, então, desvelar nesse uso outros sentidos mais internos à palavra, ou talvez sentidos que a palavra em si jamais evoque, a não ser via interação, por meio de uma interação, né, no acordo de sentido realizado entre os interactantes. Para Charles Igonet, eu gosto bastante desse autor, a escrita, ela está atrelada à nossa civilização. Ela se confunde com a nossa civilização a ponto de poder servir como uma definição da própria civilização. Para ele, a história da humanidade é dividida em duas grandes eras. Uma anterior à escrita e outra posterior. Então, a invenção da escrita, ela vai dividir a história humana em dois grandes períodos, em duas grandes eras. Uma antes desse feito e outra depois desse feito. É claro que as representações simbólicas, elas vão surgir no homem antes da invenção da escrita. É exatamente o exercício da invenção ficcional, da representação ficcional, da invenção da representação ficcional, que vai levar o homem a inventar a escrita. Tá? Então, a gente tem uma era depois da invenção da escrita. E ele ainda fala de uma possível terceira era, que seria uma era posterior à escrita. Então, a gente tem uma antes, uma era da escrita, que nós estamos nela, né? Apesar da escrita passar constantemente por modificações, né? A gente ainda se utiliza da escrita, ainda somos regidos pela escrita, ainda somos grafocêntricos, valorizamos a escrita, valorizamos aquele que usa a escrita. Tá? Mas, segundo Igonet, poderá haver um período em que a escrita seja superada. Talvez com o avanço da tecnologia, né, isso seja mesmo possível. A escrita, então, segundo esse autor, né, segundo Igonet, ela não é só um meio que nos permite fixar a linguagem humana, fixar a palavra. Ela também não é só um meio de expressão permanente, né, que você escreve e ela fica. Né? Por exemplo, a gente pode encontrar em determinados museus manuscritos antiquíssimos. Né? Vamos falar dos escritos assirianos que foram encontrados e permanecem lá guardadinhos no museu. Né? Hoje a gente tem a tradução deles para o português, lá no livro Escritos de Linguística Geral, né, que dá uma surra enorme em termos de conteúdo, em termos de elaboração do curso de Linguística Geral, que é o mais conhecido. Né? Vamos pensar também as partituras de Mozart, né? Muitas delas conservadas até hoje, né? Onde estão, né, os cronotopos desses autores? Muito antes de nós, são preservados até hoje. Mas, para além disso, a escrita nos permite apreender o pensamento, também nos permite, por meio dessa apreensão do pensamento, atravessar o tempo e espaço dessa escrita. Né? Há uma grande confusão. As pessoas pegam textos antigos e leem com os olhos de hoje. Né? Aí surgem aquelas besteiras enormes, né, de que os personagens de fulano, Monteiro Lobato, personagens de outros escritores, desvelam preconceito, o racismo do autor. Né? Isso é você pegar os nossos valores, os valores do nosso cronotopo, e querer enfiar dentro dos valores
do cronotopo do autor, que não é do nosso cronotopo, do nosso espaço-tempo, é de um espaço-tempo outro. Né? É por isso que Bakhtin fala que você vai precisar fazer a isotopia. Você vai ter que sair do seu lugar, do seu espaço-tempo, e ir ao lugar do outro, espaço-tempo do outro. Criar um excedente de visão lá e voltar para o seu. Você não pode ficar lá, porque daí você vai ser infiel primeiro ao seu outro, depois a si mesmo. Né? Então você vai ter que voltar a si constituído pelos valores do outro. Né? As pessoas que fazem esse tipo de coisa, pegar valores nossos hoje e enfiar em um texto antigo, né? Você pegar a noção de mundo que temos hoje e enfiar na Bíblia, por exemplo, é um desrespeito gigantesco, é um estupro, porque a noção de mundo que aquele povo tinha não corresponde em nenhum grau ao que temos hoje. Né? Aliás, nem a noção de mundo sequer aquele povo tinha. Eles tinham a noção da terra que eles ocupavam. Então, quando aparece na Bíblia essa referência à terra, não está em nenhuma medida se referindo à terra planeta. Né? Tem duas expressões em hebraico antigo, para terra, que é Adamá e a outra eu me esqueci. Adamá é a terra que se cultiva. E o outro termo, que eu não me lembro, é a terra no sentido do país, no sentido do reino. Então, o máximo que aquele povo conhecia era a terra deles e as terras com quem eles faziam vizinhança. Então, é um estupro gigantesco você pegar as noções de hoje e enfiar num texto antigo. Aquele povo não tinha essa noção que temos hoje. Aquele autor do passado não era constituído pelos valores que somos hoje. Né? Então, a escrita nos permite aprender o pensamento daquele autor, daquele povo, daquela época. E nos permite também atravessar o nosso cronotopo e chegar ao cronotopo dele. Só que isso é uma ação para pessoas inteligentes, né? Não estamos falando desse povo de 2 neurônios na cabeça que merece surra de gato morto. Até miar, que pegam os valores nossos de hoje, correntes no nosso cronotopo, para avaliar cronotopos antigos. Desculpa se eu fui muito ácido na minha fala. Tá? Pesquisas, né, em Libras. Tá passando os slides para vocês, pessoal? Tá sim, prof. Ok. Há, majoritariamente, né, uma predominância no meio da Libras, uma predileção pelo estudo do ensino de segunda língua na modalidade escrita. A minha crítica não vai aqui para esse fato. Sim, deve ser pesquisado, tem a sua importância, defendo, inclusive, né? Defendo a escrita de língua de sinais, o ensino da escrita de língua de sinais para o surdo, mas também a escrita da língua portuguesa, porque ele está no meio predominantemente perpassado pela escrita da língua portuguesa e ele não pode ficar alheio a isso. E, se a gente tira o ensino de escrita de língua portuguesa como segunda língua para o surdo, a gente tira a autonomia linguística do surdo no meio linguístico oralizado. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. A gente está pensando em dar autonomia ao surdo e não tirar dele. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente deveria pensar em alfabetizar o surdo na língua dele e não na língua do outro. Tá? Então, a minha crítica vai sempre nesse sentido, de que a gente pensa majoritariamente no ensino de português como segunda língua e não pensa no ensino de Libras como primeira língua e esse ensino perpassado. Oi. Vai deitar na cama, vai. Perpassado pelo ensino da escrita de língua de sinais.
Então, o meu contato com os surdos, desde 2011, quando comecei a aprender a escrita de língua de sinais, a partir de 2019, esse contato vai se arrefecer um pouco, né? Vai sendo limitado, né, cada vez mais pela minha artrite, pela minha artrose, mas esse contato me leva a uma triste constatação, né? Em todas as minhas aulas, em todos os meus cursos, disciplinas na graduação, disciplinas na pós, disciplinas em cursos de extensão, tá? Me levam a constatar que os surdos, eles chegam na graduação com um conhecimento muito aquém do esperado em todas as áreas do conhecimento, matemática, história, geografia, língua portuguesa, a gente não precisa nem mencionar porque é quase senso comum, né? E o mais triste, o mais lamentável, eles não leem e nem escrevem a própria língua, tá? Baseado nisso, a gente poderia tranquilamente afirmar que o surdo é analfabeto na sua própria língua. E isso é algo que deveria nos preocupar enquanto professores, enquanto pesquisadores da área da língua de sinais, independente da sub-área da língua de sinais que a gente ocupa, que a gente pesquisa, que a gente se dedica. O ensino de língua 2 para o surdo é muito problemático, tá? Eu não me dedico a pesquisar o ensino de língua 2, mas eu tenho algumas leituras. Entre elas, eu vou trazer a de Martins, para a gente afirmar o seguinte: apesar dos surdos apresentarem aí uma bela caligrafia, né, muitos deles têm letra muito bonita, né, muito bem elaborada, eles podem, segundo a autora, não entender o que eles escrevem ou o que eles lêem. E isso, aqui eu escrevi errado, né? Cometi um erro aqui. Escrevem ou leem, tá? Perdão pelo erro. Ainda bem que eu consegui ver agora, né? E corrigir. Isso que está sendo afirmado aqui fica muito, muito claro. Por exemplo, quando a gente passa conteúdos nas nossas disciplinas, o surdo copia para o seu caderno e ele o faz em língua portuguesa. E na aula seguinte, a gente tenta retomar esse conteúdo e ele já não se lembra mais, ele já não consegue recuperar na sua memória esse conteúdo, mesmo esse conteúdo estando escrito, né? Ou seja, ele não tem acesso pleno ao que ele escreveu. Nesse sentido, Martins vai falar que as crianças surdas na escola, elas podem se tornar meros copistas. Isso acontece porque eles veem as letras, eles treinam a escrita dessas letras, treinam as escritas das palavras, associam essas palavras a um sinal, mas eles não têm acesso ao sentido da enunciação no todo. Eles não conseguem colocar essas palavras, e aí eu vou ser bem sociriano, em interação, em relação, para que essas palavras do enunciado formem um todo de sentido. Isso vai implicar no seguinte prejuízo: eles não formam o seu cognitivo como deveria, certo? E é por isso que eles não conseguem acessar a memória e retomar os conteúdos aplicados e estudados na escola. Então, eles são meros copistas. Eles veem o quadro, eles copiam, mas eles não conseguem juntar essas pecinhas e finalizar o quebra-cabeça, que seria construir o conceito, né? Então, falta fornecer ao surdo, porque o problema do surdo não é cognitivo, pelo amor de Deus, tá? O problema é relativo à captação de mensagens
linguísticas orais, tá? Da expressão oral, tá? Eles não ouvem, mas o cognitivo deles está intacto, a não ser que ele tenha múltiplas deficiências, tem uma deficiência intelectual, por exemplo, aí a abordagem é outra, tá? Mas normalmente o problema aí não é cognitivo, o problema é que é dado ao surdo pouco pelos professores. Tá? Os professores dão pouco aos surdos, então eles produzem pouco. Dê muito, professor, ao surdo, que ele produzirá muito. Se o professor de língua portuguesa, como L2, souber língua portuguesa e souber ensinar língua portuguesa ao surdo, né, ele vai fazer com que o seu aluno surdo consiga escrever, consiga juntar as palavras, colocar em relação e extrair um todo de sentido. A pesquisa da professora Sebastiana, do professor Anderson, nos prova isso. Agora, o que a gente testemunha, na maioria dos casos de ensino de língua portuguesa para o surdo, é ensinar palavras isoladas, nunca enunciados para a construção de sentido. Então, esse contato, né, com os surdos, disciplinas de escrita de língua de sinais, cursos de extensão de Libras como L2, cursos de escrita de sinais, vai me trazendo algumas percepções a respeito desse sujeito dentro da escola, dentro da universidade. Então, como eu já afirmei, uma percepção muito triste, né? Eles não sabem ler e escrever a sua L1. Pelo menos a nossa realidade aqui em Cuiabá é essa. Nesses cursos, nessas disciplinas, eu escolhia sempre o sistema de escrita das línguas de sinais, a ELIS. O porquê que eu fazia essa opção? A ELIS tem 95 caracteres apenas, com alguns diacríticos. Então, ele é um sistema que ele é no ensino, como eu tinha disciplinas muito curtas, 30 horas de escrita de língua de sinais a essa época, agora é 96, mas a época era 32 horas, então era muito pouco tempo para ensinar o Sanivrari, que tem 982 caracteres, segundo a professora Mariana Stamp, na tese dela de 2005, na página 155. Então, esse fato, né, esse tanto de caracteres se tornava um obstáculo para o ensino de escrita de sinais nessas disciplinas, né? E se torna um obstáculo para o ensino no geral. Eu estudei 3 anos esse sistema de escrita e eu levei 1 ano para poder escrever o meu sinal, escrever pequenas frases. E com 2 anos de estudo, eu ainda necessitava de um papel escrito com os símbolos para eu ficar olhando, lembrando deles, para então ler os textos, tá? Então é muito complicado. Além disso, as regras também são muito complicadas e difíceis. Isso vai, né, me conduzir, tá, a uma questão que se tornou a minha questão de pesquisa, né? Poderia, então, um novo sistema de escrito ser criado, tendo como base elementos visuais da escrita Sign Variety, que é mais aceita pelos surdos, exatamente porque preserva a visualidade da língua de sinais, ao mesmo tempo ter baixo número de caracteres e eles poderem ser estruturados de forma linear e fonológica, né, paremologicamente, vamos utilizar esse termo, né, toda vez que eu falar paremo, parema, paremologicamente, estou me referindo a fonema, tá? A fonologicamente, etc. Como a gente vê organizados, estruturados, os visografemas e outros caracteres da ELIS? Então, baixo número de caracteres, visualidade do Sign Writing, linearidade fonológica, paremológica da ELIS. Essa foi basicamente a questão que conduziu
a minha pesquisa de doutoramento. E também outras perguntas surgiram, né? E eu trago uma delas aqui, que é por que criar um novo sistema de escrita de sinais se a época da pesquisa a gente já tinha um total de 3 sistemas correndo no Brasil, circulando no Brasil, né? Como pesquisador, né, e professor de escrita de sinais, eu não poderia deixar de dar uma alfinetada aqui, né? Língua de sinais ágrafa, que tonteria. É bem isso. Infelizmente, a gente vai encontrar algumas pessoas ainda afirmando que a língua de sinais não tem escrita, né? Isso é um tonto das meninges tortas, porque se a gente voltar a ver, né, a história da escrita das línguas de sinais, dos sistemas de escrita de língua de sinais, a gente vai ver que em 1825 o cara tinha se debruçado, desenvolvido, se debruçado sobre a escrita, a língua de sinais e desenvolvido um sistema de escrita de sinais. E só no Brasil nós temos 4 sistemas de escrita de sinais correndo. Então, tome cuidado com esse tipo de afirmação. Outra afirmação que a gente deve ter muito cuidado com ela é de que a escrita de sinais só serve para escrever sinais. E tonto. Né? E eu ouvi essa afirmação de um colega meu, né, de ensino de Libras no curso de licenciatura em Letras Libras da UFMT. Né? Isso é uma afirmação extremamente ruim e infeliz, porque a escrita, como os teóricos dizem, não sou eu, os teóricos, eu não sou ninguém na fila do pão, né? Os teóricos dizem, ela fixa a linguagem, ela registra os modos de ser de determinada comunidade linguística. Alguns dados, então, sobre as escritas de sinais. O Sign Writing, ele chegou ao Brasil em 1996, a gente já falou sobre isso na aula de História da Escrita de Língua de Sinais. Quem quiser saber maiores detalhes, vai ao nosso canal no YouTube, Gefil Licor de Pequi, que lá, provavelmente a partir de amanhã, já estará disponível a nossa aula sobre escrita, história da escrita de sinais. Então, lá tem mais detalhes. Tá? Essa escrita ela chegou por meio do trabalho de um professor chamado Antônio, no sul do país, e a professora Mariana Stampf é quem vai se debruçar sobre esse sistema de escrita e vai fazer uma pesquisa maravilhosa e difundir, inclusive, essa escrita no Brasil. Ela, portanto, a pioneira aqui no país. O porquê esse sistema, então, não se fixa na educação do surdo? A gente não tem políticas para o ensino dessa escrita. Né? Antes de aprender com o sábio, assim o considero, entre algumas aspas, mas o considero professor Oswaldo Ribeiro, né? Políticas públicas, eu dizia, né? Toda política é pública, segundo ele, então política pública é uma redundância. Né? Então, a gente não tem política para o ensino de escrita de língua de sinais, nem tampouco um direcionamento para um sistema em específico. Tá? Por que disso? Bom, a gente tem alguns caminhos, alguns indicativos. Né? O Sanivrari, por exemplo, essa questão das regras serem muito difíceis, o sistema de pontuação ser totalmente alheio ao sistema de pontuação geral das escritas das línguas orais, das escritas alfabéticas, a ordem da escrita também é totalmente avessa, ao invés de ser linear, é em coluna. Isso prejudica, inclusive, sistemas de computação para escrita. O alto número de caracteres, 982, são muitos caracteres para você fixar para uma boa leitura, para uma boa escrita. A ELIS é leve e prática, mas
todo surdo que a estuda, pelo menos aqueles com quem eu tive contato, vão dizer. Não só surdos, mas ouvintes. É muito abstrato. E, de fato, tem os seus aspectos que implicam visualidade, mas no todo de um sinal escrito, você não consegue visualizar a língua de sinais ali, como a gente consegue visualizar um sinal escrito pelo Sign Braille, por exemplo. O CEL, Sistema de Escrita de Língua de Sinais. Bom, tem pouquíssima informação sobre esse sistema, pouca divulgação, né? E aí a gente consegue falar pouco sobre ele. Para mim, como que se resolveria isso em termos de políticas, né, para a educação de surdos? A gente teria, como tem 4 sistemas de escrita de sinais circulando, a gente teria que eleger um grupo de pesquisadores da escrita de língua de sinais, sem predileção por um sistema específico, tá? Acredito que pesquisadores de escrita de sinais a gente não conseguiria encontrar um sem predileção por um sistema, então teria que ser outro tipo de pesquisador, reunir esses pesquisadores num grupo e ensinar a eles cada um dos 4 sistemas. Ao final do ensino e da aprendizagem dos 4 sistemas, esse grupo, sem influência, obviamente, de pessoas que tenham preferências por um ou outro sistema, eles elegerem qual foi aquele que grafou a língua com maior eficiência e que permite maior eficácia, maior rapidez na escrita e na leitura e na sua aprendizagem. Tá? Então, sabendo disso, por que ensinar escrita de sinais para o surdo? Temos algumas coisas a dizer a esse respeito. Deixa eu só me localizar aqui no meu segundo guia de fala. Tá? Ok, vamos lá. Vamos trazer Vygotsky para a nossa fala, para que a gente possa, então, entender qual é a importância da aprendizagem da escrita. Vygotsky afirma que o mínimo desenvolvimento da linguagem escrita exige um alto nível de abstração. Tá? Então, sempre a escrita ela vai mobilizar o pensamento e ela vai exigir uma estrutura superior desse pensamento. Um pensamento que não esteja num nível de representação elementar. Sempre essa representação, ela vai ser uma representação mais elaborada, tá? Então, Vygotsky vai considerar que ao aprender a escrever, a criança vai substituir imagens por palavras, tá? E ela vai se desligar do aspecto sensorial da fala. Vamos para uma citação para ficar mais clara. Vygotsky afirma aqui, uma fala apenas imaginada que exige a simbolização de uma imagem sonora por meios de signos escritos, isto é, um segundo grau de representação simbólica, deve ser naturalmente mais difícil para a criança do que a fala oral, assim como a álgebra é mais difícil do que a aritmética. Então, sempre a gente tem um nível de elaboração maior quando escrevemos do que quando falamos. A escrita exige uma deliberação maior. Será que o nosso aluno surdo, só aprendendo a escrita da língua portuguesa como segunda língua, está desenvolvendo plenamente esse segundo grau de representação simbólica? Eu penso que não. Tá? Eu penso que ele consegue formar um grau elaborado
de representação simbólica, um segundo grau de representação simbólica, porque esse nível não é desenvolvido só pela escrita. As brincadeiras de faz de conta, por exemplo, como a gente vai ver mais adiante, também permitem essa elevação da estrutura da mente. Né? Mas eu acredito que o ensino de língua portuguesa, da forma como está se dando, o ensino de palavras isoladas, sem contexto, não forma esse grau de representação simbólica elevado. Né? A escrita, para Vygotsky, ela é uma fala sem interlocutor. Ou seja, quando a gente está falando, a gente está sempre mediante a um interactante, a gente está sempre em interação, seja com um interlocutor presente ou um ausente. Né? A gente tem aquela fala interior nossa, que é a fala com os nossos botões, mas eu não vou entrar nesse campo, que daí teria que evocar Bakhtin agora. Né? Mas a fala, ela exige sempre a defrontação de um outro. Né? O direcionamento para esse tipo de auditório, né? a interação com um outro, exige um interactante. A escrita, não. Na escrita, esse interactante ele é sempre imaginado. Tá? Ele é sempre ausente. E isso, obviamente, demanda uma abstração maior do que a fala. Tá? Se a gente trazer esse postulado de Vygotsky, de que na fala a gente não faz trocas, mas na escrita, sim, a gente troca palavras sonoras, imagens sonoras, né? No caso da Libras, da língua de sinais, imagens visuais, né? Imagens sinalizadas, imagens sinais por signos escritos, tá? E isso seria, né, a abstração necessária, né, para o desenvolvimento desse segundo grau de representação simbólica. Se não está acontecendo isso na aprendizagem do nosso aluno surdo, será que ele está desenvolvendo as estruturas superiores da mente plenamente? Como afirma Vygotsky, a escrita exige uma ação analítica deliberada por parte da criança. Óbvio, se você não escreve a sua própria língua, você escreve uma outra língua sem compreender como que a escrita funciona na sua língua, você vai ter limitações para fazer essa deliberação sobre a escrita. Né? A nossa experiência prova, né, que a ação analítica deliberada por parte da criança surda na escrita da língua portuguesa, ela não se dá de forma eficaz. Nesse sentido, a sinalização, ela é o primeiro grau de representação simbólica para a criança surda. Tá? Enquanto ele está ali, né, apenas falando, sinalizando, ele está num grau de representação simbólica. Ele não faz troca de signos, ele não substitui um signo sinal, um signo visual, por um signo escrito. Quando ele faz em língua portuguesa, ele não está fazendo essa troca na língua dele. Ele não troca sinais por sinais escritos, por signos escritos da língua dele. Ele troca pela língua do outro. E aí está um grande problema. Se ele não tem acesso à língua do outro, acesso pleno à língua do outro, se ele não domina a língua do outro, ele não vai conseguir dominar a escrita. Mais adiante a gente vai ver Kuhlmann afirmando que é impossível a gente estudar a escrita de uma língua sem estudar a língua. E é impossível estudar a língua sem estudar a sua escrita. Então, se ele não tem acesso pleno a essa
essa língua, ele não consegue compreender na totalidade a escrita dessa língua. E aí a gente chega num problema. As trocas simbólicas por meio da escrita serão sempre deficientes. A escrita, né, como a gente já viu ali, já falou, é uma fala sem interlocutor. O destinatário é sempre uma pessoa ausente ou imaginária. E aí Bakhtin vai chamar de auditório. Né? O auditório para o qual você projeta a sua enunciação, quando utilizando-se da escrita, ele é imaginado. Ele está em um espaço-tempo que é imaginado, que é ausente. Ao lidar, então, com um nível de representação simbólica mais profundo, quando o destinatário da enunciação é ausente, é idealizado, a gente pode, então, deduzir que ele é abstrato e que isso vai demandar estruturação profunda da mente. Para Vygotsky, a escrita também exige uma ação analítica deliberada por parte da criança. Na fala, a criança mal tem consciência dos sons que emite e está bastante inconsciente das operações mentais que executa. Na escrita, ela tem que tomar conhecimento da estrutura sonora de cada palavra, dissecá-la e reproduzi-la em símbolos alfabéticos, que devem ser estudados e memorizados antes. Oi. Com licença. Sim. Eu fiquei com uma dúvida, que eu mandei a pergunta no chat, mas aí as meninas, a Rayane disse que você não consegue ver, né? Sim. Você estava falando aqui que dele, eu fiquei com uma dúvida, porque geralmente, assim, quando o surdo está aprendendo a língua de sinais, ele está concomitantemente aprendendo a língua portuguesa junto, assim, praticamente, né? Isso. Ele consegue fazer isso também com a escrita, tipo, ele aprender a escrita de sinais e também aprender a escrita da língua portuguesa? Eu defendo que o surdo aprenda a Libras e aprenda a escrita de língua de sinais. Tá? Em um momento um pouquinho posterior, né, a hora que ele começar a compreender os mecanismos da escrita da língua dele, se introduza o ensino da escrita de língua de sinais. Tá? Eu defendo isso. Mas há pensamentos que vão no sentido da inserção concomitante, tá? Libras, escrita da Libras, escrita da língua portuguesa. Tá? Eu penso que deve-se dar uma pausa entre, né? Deve-se estabelecer um tempo entre o início da aprendizagem da Libras e da sua escrita e da escrita da língua portuguesa. Né? Primeiro fazer o surdo compreender o mecanismo da escrita na sua língua, tá? Para quando ele for aprender a escrita da língua portuguesa, ele já não esteja traumatizado. Né? Se você ensina a escrita da língua portuguesa para surdos e depois você vai ensinar a escrita de sinais, eles já não vão, se eles tiverem consciência plena da escrita e dos processos de aprendizagem da escrita da língua portuguesa, eles não vão querer aprender a escrita de língua de sinais, porque eles traumatizam com o processo e aí transferem isso, toda essa valoração da aprendizagem da escrita de língua de sinais para a escrita da Libras. Tá? Entendi. Eu só vou pedir que vocês anotem as dúvidas para o final, tá? E aí, no final, a gente faz aquele momento de debate e de respostas a perguntas. Certo, obrigada, professor. Então, a escrita, ela vai sempre exigir, né, por parte da pessoa que escreve, uma operacionalização maior do que a fala. Na fala, a gente simplesmente pensa e fala, né? Eu não fico deliberando se o pronome me vem
antes ou depois, no início da fala. A gente simplesmente fala. Eu sei, num ambiente formal, que eu não devo dizer me perguntaram, e nem na escrita, porque a regra é perguntaram-me. Mas só que eu só faço essa deliberação quando eu estou escrevendo. Quando eu estou falando, né, mesmo que num âmbito formal, eu digo, me perguntaram. Porque na fala, a nossa deliberação não é tão eficaz como é na escrita. Tá? Então, o sinalizador, na sinalização, ele não tem, tá, consciência plena dos elementos visuais, dos elementos linguísticos, seja em qual nível for, seja no nível fonológico, paremológico, ou seja no nível morfológico, seja no nível sintático, semântico, tá? Ele não tem consciência dos elementos linguísticos que ele está utilizando, das operações mentais que ele está executando. Tá? Então, é preciso que ele aprenda a escrita, porque na escrita ele vai dissecar os sinais. Ele vai dividir os sinais em pequenas partes, em partes com sentido, em partes sem sentido, né? Partes com sentido em morfemas, em partes sem sentido em fonemas, paremas. Tá? Então, com a escrita, ele vai criar consciência desses elementos que ele utiliza na língua. É por isso que é tão difícil ensinar morfologia e fonologia, paremologia da escrita da língua de sinais. Tá? Se for um ensino sério, minucioso, profundo, é claro. Tá? Por isso é tão difícil você ensinar para o surdo e até para o usuário ouvinte da língua de sinais, que o fonema na língua de sinais não é o parâmetro, mas sim as menores partes nos quais a gente pode dividir o parâmetro. A gente pega a configuração de mão, por exemplo, a gente divide a configuração de mão em configuração de dedos do polegar, do indicador, do médio, do anular e do auricular, e mais orientação de palma. Né? São 6 partes. São 6 partes pequenas. Então, se eu divido a configuração de mão, o parâmetro configuração de mão, não é o fonema. Isso é dificílimo explicar. Ele não sabe a escrita de sinais. Como que ele vai visualizar isso? Como você vai pegar um sinal, por exemplo, esse daqui, ó, daqui a 2 anos? Como você vai explicar para ele que tem 3 núcleos de sentido dentro desse sinal? Que você tem um núcleo de sentido que se refere ao radical do sinal, que se refere ao substantivo primitivo o ano. Como você vai explicar para ele que tem dentro desse sinal o numeral quantitativo 2 e que tem dentro desse sinal o sentido desse sinal, a semântica desse sinal, que é ação futura, ação vindoura, coisa futura, coisa que há de vir. Tá? Então, só é possível você chegar a esse nível de deliberação, a esse nível de abstração, se você acessar a escrita. Língua de sinais não tem regra. Como assim, né? O surdo é o dono da língua, a língua de sinais é como ele entende. Olha, se for assim, né, daqui uns dias nós teremos 300 línguas de sinais no Brasil. Tá? Nós não teremos uma unidade na língua, nós perderemos a unidade da língua, se for dessa forma. Tá? E, para combater isso, eu vou trazer Massini Cagliari, que diz que a língua de sinais é um sistema estruturado e que a arquitetura desse sistema linguístico é composto por regras. Não é o professor Cláudio que está falando. Tá? Não sou ninguém na fila do pão. Tá? Já tenho voz? Tenho voz, tenho um doutorado, tenho um DR na frente do meu nome. Mas não sou ninguém na fila do pão. Eu estou buscando meus pares mais avançados. Massini Cagliari. É um sistema linguístico estruturado. A arquitetura é composta por regras. Se você não admite que Libras tem regras, então vamos tirar
a Libras do balaio das línguas. Libras não é língua, porque se for língua, tem sim regras, tá? Partindo disso, se tem regras, a gente tem, então, uma gramática. A gente tem uma norma padrão, a gente tem uma norma culta. Como assim, professor? Como assim, Cláudio? Sim, tem. Se eu fizer para você, vou utilizar um exemplo clichê. Se eu fizer isso daqui para você, ó, você conhecendo língua de sinais, você vai virar para mim e falar assim, ó, tá errado. O correto é, eu pergunto a você. O que é isso? De onde vem isso? Isso vem de uma gramática, isso vem de um padrão, de uma norma culta. Se eu faço diferente disso, eu sou entendido como um usuário que não conhece bem, que não domina o sistema. Ou que não acessou bem ao sistema e aí está desenvolvendo um idioleto, que é um dialeto individual. Certo? Sobre o ensino da gramática, né? Aí vamos pensar, existe ensino de gramática da língua de sinais? Creio que nem nas universidades isso esteja acontecendo. Sabemos o que é gramática da língua de sinais? Para Vygotsky, o ensino da gramática é extremamente importante para o desenvolvimento mental da criança. Tá? E na língua de sinais, o que a gente faz? A gente rejeita o ensino da gramática da língua de sinais, dizendo que não tem regras. Quando a gente admite o ensino da escrita, da gramática, a gente o faz com fundamentos, com bases muito frágeis, sem minúcia, tá? Sem descrição profunda da língua. Bom, Vygotsky, ele vai dizer que a criança ouvinte, ela já tem adquirida a língua materna. E ele chega, ela, a criança ouvinte, chega na escola e ela vai, então, estruturar essa língua. Isso acontece com o nosso aluno surdo. A criança surda chega na escola com a língua de sinais desenvolvida. A nossa experiência mostra que, na maior parte dos casos, ela não adquiriu a língua de sinais plenamente e muitas delas sequer adquiriu a língua de sinais. Tá? E aí elas são inseridas na aprendizagem da língua de sinais, né? Sinalizada e na escrita da língua portuguesa. E chamam isso de alfabetização do surdo. Vírgula, tá? Porque a alfabetização do surdo na língua portuguesa, na língua 2. Porque na língua de sinais, na língua 1, não está acontecendo alfabetização nenhuma. Tá? Pode acontecer outro processo, processos de letramentos, etc. e tal. Mas de alfabetização, não. Então, o surdo vai aprender, muitas das vezes, a Libras na escola, a língua de sinais na escola, e a gramática que ele vai aprender para estruturar a língua, fazer estruturas linguísticas, não é da língua que ele está aprendendo, que ele vai utilizar para o resto da vida dele, ou que ele já trouxe de casa, que é a Libras. Ele vai aprender a estruturar a língua portuguesa. Veja a esquizofrenia do processo. Tá? É por isso que eu sou muito ácido nas minhas críticas. É esquizofrênico o processo. É como se eu, ouvinte, aprendesse com a minha família português e chegasse na escola, desse lá com um professor de alemão. Eu não conheço nada de alemão, não sei nada de alemão, e ele vai me ensinar escrita de alemão. Na hora de falar, ele me bota uns tampões de ouvido, eu não tenho acesso à oralidade da língua e eu vou desenhar palavras em alemão. É esse o processo que acontece com o surdo. E as pessoas não se dão conta.
Isso não é normal para o surdo. Para o surdo, o normal é ele aprender a língua dele e ele estruturar a língua dele. Quando isso estiver em um domínio pleno dele ou em um domínio satisfatório, aí sim você chegar com algo que ele possa olhar para a língua dele, na minha língua é assim, nessa língua do outro é assim, mas ele tem uma base, um solo, um fundamento para ancorar esse novo conhecimento que está chegando. Eu preciso me controlar. Respira, Cláudio. Para Câmara Júnior, um pesquisador, um linguista da língua portuguesa, extremamente importante. A edição é de 2015, mas o escrito dele é bem antigo já, tá? A meados do século passado. Ele diz o seguinte, que é a escrita que as gramáticas normativas escolares têm como foco de forma explícita ou implícita. Pessoal, quando der aí 1 hora do nosso encontro, vocês me avisam, tá? Porque eu não estou marcando. Senão eu vou aqui a noite inteira até terminar. Veja bem, se é a gramática que a normativa que a escola tem como foco, né, e ela vai ensinar isso por meio da escrita, o que acontece com o ensino da Libras? A gente não tem definido nem o que é uma gramática normativa da Libras, porque todo mundo tem medo de colocar a mão aí. Há possibilidade do desenvolvimento do ensino de escrita de língua de sinais para o surdo, desenvolvimento de autonomia linguística, de representação simbólica, de desenvolvimento pleno das estruturas superiores da mente pelo surdo? Pelo menos no cenário que a gente tem hoje, no cenário atual, eu não vejo perspectiva alguma disso. Isso é importante? É importantíssimo. Vygotsky, ele afirma que a gramática, a aprendizagem dela é importante para o desenvolvimento mental da criança. Câmara Júnior vai continuar afirmando que é justo que a gramática dê grande atenção à língua escrita. É ela que a escola tem de ensinar em primeira mão. Nós estamos preocupados em... É importante? Lógico, importantíssimo. Mas aonde fica a parte intelectual disso tudo? Onde que fica o registro? Onde que fica a fixação disso tudo? Na língua portuguesa, né? Na língua do outro. Será que isso é um processo normal? Será que isso é um processo confortável para o surdo? Já fizemos essa pergunta? Já nos questionamos como professores, como pesquisadores? Será? Estamos preocupados com isso? Ou vamos continuar dando voltas, andando em círculos, e a nossa cabeça já está sumindo no sulco que cavamos? Vamos continuar dessa forma? Qual é o currículo para o ensino de língua de sinais? Eu não vou nem pegar todo o ensino fundamental. O primeiro nível do ensino fundamental, qual é o currículo? Você vai chegar como professor de Libras na escola, primeiro ano. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os sinais de família. Aí no segundo ano você vai lá ensinar sinais dos animais? Porque é isso que nós temos. Nós estamos sendo preparados para ser professores de sinais. Pega um dicionário, exibe um dicionário desses online, ou pega um dicionário
sei lá, Capovilla, qualquer um desses dicionários, e coloca na frente da sala de aula. Não precisa de professor para você aprender sinais. Cadê o currículo para o ensino de Libras? Aonde que entra a análise paremológica, fonológica da língua? Aonde que entra a análise morfossintática da língua? Aonde que entra a análise semântica da língua? Na minha época de ensino fundamental, na quarta série, que agora é quarto ano, né, eu estava fazendo análise fonológica da língua portuguesa. No oitavo ano, eu aprendi a fazer análise morfossintática. No primeiro ano do ensino médio, a gente pegava parágrafos, textos, para fazer análise sintática, ver lá oração coordenada, oração subordinada e tantas outras coisas pertinentes a esse nível da língua. E aí, temos algo parecido na língua de sinais? Não, não temos, porque não estamos preocupados com isso. Desculpa eu ficar tão inflamado, tá, pessoal? Mas é algo que me preocupa bastante. Tá? Então, predomina no uso linguístico do estudante que chega à escola a linguagem da família, a linguagem utilizada, a língua utilizada na família. Não é o caso de muitos surdos. A maior parte dos surdos, segundo alguns estudos, estão dentro de lares ouvintes. E o nosso contexto nos mostra que esses lares ouvintes não há ali a língua de sinais. Quando há, é uma língua de sinais muito elementar. E aí, o surdo chega na escola com o uso dessa linguagem, ele já se apropriou dessa língua familiar. Uma criança que aprende a sinalizar a Libras somente, e ela não tem acesso a uma estruturação dessa língua, ou seja, ela não tem acesso à forma culta da língua, às regras, à gramática da língua. Ela, sem um registro formal e o uso culto da língua, pode elaborar estruturas superiores em relação a essa língua? Continuemos com Câmara Júnior, que vai dizer que a melhor forma de alfabetizar um sujeito bilinguamente, né, um sujeito que está estudando uma outra língua, tá, ele aconselha a reduzir a segunda língua à língua escrita. Tá? Eu vou um pouco contra isso, né, porque a leitura, a compreensão da, da, da oralidade, a compreensão da escrita, a compreensão da fala é extremamente importante. Né? Então, você não tem que reduzir só a língua escrita, o ensino de uma segunda língua. Não, muito pelo contrário. É necessário que se desenvolva escrita, se desenvolva leitura, se desenvolva oralidade, se desenvolva a audição, a percepção auditiva. No caso do surdo, a percepção e a oralidade, não. Né? Mas em relação à sua própria língua, né? Então, ensinar a ler e escrever na língua materna do sujeito. Esse daqui é o pedacinho que eu gosto. Né? Ensinar, a melhor forma de alfabetizar é ensinar a ler e escrever na língua materna do sujeito. Por quê? Que depois de mais de 70 anos dessa afirmação do Câmara Júnior, a gente ainda insiste em ensinar a escrever e ler a língua portuguesa para o surdo. Dói, né? Se você tiver o mínimo de empatia, de fraternidade, de generosidade, dói. Dói isso. Porque ao negar a escrita de língua de sinais ao surdo, negamos a ele autonomia linguística e desenvolvimento mental pleno.
Todas as funções superiores têm em comum a consciência e a abstração e o controle, segundo Vygotsky. Para a aprendizagem da gramática e da escrita, é necessário o desenvolvimento da consciência sobre a língua, da abstração dela e o controle dela, que não temos na oralidade. Então, aprender gramática, aprender escrita, faz parte do desenvolvimento das funções superiores da mente. A linguagem, como a brincadeira do faz de conta, ela é um sistema de simbolismo, tá? Superior, segundo Vygotsky. A esse respeito, tá? A gente sempre vai buscar, né, a manifestação dentro das experimentações das mais diversas formas de linguagem, tá? E a escrita, ela é um desses aspectos, uma dessas formas de expressão. Quando a gente explora na expressividade infantil o desenho, por exemplo, e outras linguagens gráficas em geral, sem a gente insistir, tá, excessivamente no alfabeto, na notação escrita, a gente pode potencializar esse desenvolvimento simbólico nela. Tá? E aí, a orientação do autor é a seguinte: a gente, somente no final da fase, tá, efetiva da estimulação da criança, do desenho, das linguagens gráficas, inserir efetivamente e ostensivamente a escrita. Para Vygotsky, a criança, antes de entrar na escola, tá, ela já domina a língua materna dela. Tá? No caso da escrita de língua de sinais, esse domínio, tá, não é tão verdadeiro. A gente sabe disso. Tá? Em muitos casos, a criança pode chegar na escola para aprender ainda sua língua materna. Tá? Ele vai dizer que a criança pode, não pode, melhor dizendo, adquirir novas formas gramaticais ou novas formas sintáticas na escola, mas ela vai, graças à aprendizagem que ela terá da gramática, da escrita, tornar-se consciente dos processos mentais que ela utiliza, que ela executa ao falar, ao escrever. Tá? Então, nesse sentido, ao se tornar consciente, ela está fazendo e ela está aprendendo a utilizar as habilidades de forma consciente, tá? Essas habilidades mentais de forma consciente. A gramática e a escrita ajudam a criança a passar de um nível passar para um nível mais elevado do desenvolvimento da fala. Então, olha bem, se o surdo está ali só sinalizando e ele não desenvolve a habilidade da escrita, não desenvolve a aprendizagem da gramática, da língua de sinais, será que ele desenvolve a consciência dos processos mentais que ele executa quando ele está sinalizando? A resposta para isso é não. Sigamos. Só fazer um arremate aqui, pessoal. O aprendizado, então, da gramática, aprendizado da escrita, é que vai tornar, da escrita de língua de sinais, o aprendizado da gramática da língua de sinais, é que vai tornar, então, o surdo consciente dos processos mentais que ele utiliza, tá? Que ele realiza, melhor dizendo, na língua que ele utiliza. Para Vygotsky, a escrita ela é desenvolvida em toda a sua plenitude e é mais completa do que a fala.
Tá? Então, se a gente reduz a escolarização, a intelectualização do surdo a Libras sinalizada como L1 e ao português escrito, atribui a escrita, o estudo da escrita, a aprendizagem da gramática, majoritariamente do português, a gente, então, tira do surdo a possibilidade dele desenvolver essas habilidades, tá, relativas aos processos mentais superiores em relação à própria língua. Então, eu vou fazer a seguinte afirmação. Em nosso caso, né, no caso da área da língua de sinais, na fala sinalizada, se a gente ensina a escrita e a gramática ao surdo, nós estaríamos contribuindo para que a criança surda desenvolvesse plenamente essas habilidades. Se a gente reduz a Libras sinalizada e o português escrito, ou seja, se a gente tira dela a possibilidade da aprendizagem da gramática e da escrita, a gente compromete esse desenvolvimento. Então, a gente nega a ela autonomia mental sobre a língua. Tá? Vamos falar um pouquinho, na sequência, sobre os benefícios da escrita de sinais. Barros, ela vai afirmar que eu fui aluno dela, tá? Em 2014, de escrita de sinais, tive o privilégio. A escrita de sinais trará benefício para os surdos semelhantes aos proporcionados aos ouvintes pela escrita. A gente não precisa falar mais nada, né? Porque somos conscientes dos benefícios da escrita. Autonomia linguística, acesso à informação, abstração do mundo, ampliação da nossa capacidade cognitiva, verticalização do pensamento, instrumentalização do pensamento e da reflexão, profundidade. Né? Barreto e Barreto foram meus professores também, especificamente o Barreto, o Madison Barreto. A esposa dele, não. Meu professor de escrita de sinais também, aprendi Sign Prairie com ele. Dentre os vários benefícios da escrita de sinais para o surdo, são a autonomia e a fluência na comunicação escrita. Gente, a gente fica tão preocupados com a fluência da escrita da língua portuguesa do surdo, né? Melhorar cada vez mais, e isso é louvável, mas desde que a gente não vire as costas para a fluência da comunicação escrita dele na língua dele, o que contribuiria, tá, para o desenvolvimento da escrita da língua portuguesa. Aonde é que estamos errando? Estamos errando em virar as costas para a escrita da língua, da língua de sinais. O nosso erro está aí. A partir do momento que o surdo puder ancorar todo o conhecimento da língua portuguesa e que ele recebe de forma escrita, na própria escrita dele, na escrita da língua dele, ele vai compreender melhor essa escrita, ele vai aprender melhor essa escrita, ele vai dominar melhor essa escrita. Nobres, Nobres, afirma que a escrita de sinais instrumentaliza o pensamento do surdo, o que o torna mais reflexivo. Tá? Então, surdos que escrevem a língua de sinais, eles conseguem pensar mais profundamente, eles conseguem ter um raciocínio mais verticalizado, a reflexão é mais profunda, a retenção de conhecimentos, a retenção de conteúdos é maior. E para os ouvintes, aprender a escrita de sinais traz benefícios? Lógico, os mesmos benefícios quando aprendemos, né, ao aprender a escrita da nossa língua, nós temos inúmeros benefícios. Quando aprendemos a escrita da língua de sinais, a gente tem os mesmos benefícios. A gente passa
a ter maior habilidade no pensamento direto na língua de sinais, tá? Você, quando aprende a escrever a língua de sinais, eu sou testemunha disso, tá? Aconteceu comigo, o pensamento passa a fazer operações diretas em língua de sinais. Tá? A escrita de sinais nos traz isso. Outra coisa, a escrita de sinais amplia absurdamente o nosso léxico. A capacidade da gente absorver, aprender lexiquias, ou seja, sinais, palavras, na língua de sinais. Outra coisa, a escrita da língua de sinais nos permite visualizar e compreender as regras do sistema, o padrão da língua, as normas do padrão. E aí não ficar como uns cérebros de bagres mortos que tem por aí que querem fazer pesquisa, observar o surdo sinalizando para derrubar regras do sistema linguístico. Eu só posso rir-me muito, né, disso tudo, ter frouxos de riso disso tudo, porque isso é uma tonteria, né? Toda língua tem o seu sistema, tem o seu padrão, tem a sua norma, tem as suas regras. Isso não quer dizer que os seus usuários obedeçam a essas regras ou as apliquem 100% no seu uso. Tá? Não confunda uma coisa com a outra. Uma coisa é o sistema normativo da língua, outra coisa é o uso que nós fazemos dela. Ponto final. Friedrich diz o seguinte: a aquisição da linguagem escrita auxilia na tomada de conhecimento, de consciência, melhor dizendo, do funcionamento da linguagem. Veja bem, não é o professor Cláudio dizendo. O professor Cláudio, como já disse, não é ninguém na fila do pão. Aqui a gente tem uma leitora muito, muito habilidosa e competente em Vygotsky, tá? Fazendo essa afirmação. Ao você adquirir a linguagem escrita, tá, você tem maior consciência do funcionamento da linguagem. Tá? Então, quando você afirma que a língua de sinais não tem regras, pode saber, o cara não sabe, você não sabe escrita de língua de sinais. Você sequer tem um vislumbre da escrita de língua de sinais. Porque se você tivesse, você saberia como seria o funcionamento da linguagem. Benassi, né, se é que esse cara pode dizer alguma coisa, afirma que o surdo não tem acesso pleno à língua oral, mesmo que na modalidade escrita. Né? A gente sabe que a oralidade ele não capta, certo? E mesmo na modalidade escrita, né, a língua oral escrita, ele não tem pleno acesso a ela. Ele tem dificuldades, então, em apreender saberes, apreender o mundo, tá? E utilizar esses saberes no mundo em virtude da não aprendizagem da escrita de sua língua. Tá? Se ele aprender a escrever a sua língua, ele vai ter maior conforto nessa aprendizagem, nessa percepção do mundo, nessa expressão no mundo. Vygotsky vai dizer, então, que as atividades psíquicas são atividades quase que involuntárias. Tá? E Friedrich vai dizer que, antes da aprendizagem da escrita, os dizeres da criança se orientam apenas a responder e a replicar enunciados. Tá? Então, a partir de um certo ponto do desenvolvimento da criança, ela vai passar a constituir enunciações, mas essas enunciações, ainda que sejam constituídas, elas vão estar muito relacionadas ao processo de responder e replicar enunciados. Atividades psíquicas são quase que involuntárias. Por meio da aprendizagem da escrita, a gente vai poder começar a orientar os nossos enunciados para outros tipos de ações
que não só responder e replicar, que não só perguntar. A gente vai construir outras ações em torno disso. A gente vai abstrair o mundo, a gente vai se expressar de forma abstrata, a gente vai construir representações reais e representações ficcionais desse mundo que nos cerca. Kuhlman, falando sobre escrita, ele diz que a escrita dividiu a história da civilização humana em duas eras e ainda ele revolucionou a forma como a língua pode ser utilizada. Ou seja, antes da escrita, a língua era utilizada basicamente para narrar fatos. O conhecimento era passado em formas de narrativas, tá? E é claro, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. A cada vez que essa narrativa era transmitida, algo dela se perdia, algo dela podia ser adicionado, tá? Quem estuda narrativas e diz que as narrativas tradicionais que hoje circulam em determinadas comunidades são as mesmas que há 1000 anos atrás, que há 2000 anos atrás, com certeza precisa de um mapa para achar a ponta do nariz. O cara não sabe do que está falando. Narrativas hoje não são as mesmas que 10 anos atrás, que 50 anos atrás, que 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos atrás. E não é o professor Cláudio que está falando isso. Professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Tá? Além, né, da gente ter, então, essas duas eras, né, e a escrita revolucionando a forma como a gente utiliza a língua, né, que passa de uma utilização basicamente em formas de narrativas, de oralidades, tá? A gente pôde, tá, mudá-la deliberadamente, ainda que essas mudanças elas não se deem de forma tão rápida. Não é o caso da língua de sinais, porque a língua de sinais muda rapidamente, né? Em 2011 eu aprendi esse sinal e a gente utilizava esse daqui também como pronome e como pessoa, tá? Em 2012 eu aprendi esse sinal de pessoa. Em 2014 eu aprendi esse sinal de pronome. Não, perdão, 2012, pronome. Em 2014, eu aprendi esse sinal de pronome. Em 2017, eu aprendi esse sinal de pronome. E eu estou numa mesma comunidade linguística da língua de sinais. Tá? Então, sim, essa afirmação de Kuhlman é uma verdade. Tá? Saussure, ele vai dizer que a língua muda, está sempre sujeita e aberta a modificações, a inovação que é intencional, tá? E a variação também, tá? A mudança, melhor dizendo. As formas institucionais para ele da linguagem, a linguagem literária, né? Os escritores ali produzindo a arte literária, a linguagem eclesiástica, a escrita dentro da religião, a linguagem jurídica, né, dentro do âmbito jurídico, dentro das instituições estatais, entre outras, regulam essas mudanças. Então, a gente vê todo esse processo de mudança repentina na língua de sinais, a gente testemunha essas mudanças, sinal de igreja, primeiro que eu aprendi, era esse sinal. Hoje, já está utilizando esse sinal. Né? Então, a gente testemunha a mudança da língua, o que não é tão visível na língua oral. Eu testemunhei uma mudança significativa, todos nós praticamente, na língua oral. Né? Todos nós mais velhos, né, da minha época, que foi o advento da
informática. Então, a gente, por conta da informática, da internet, da popularização disso, a gente teve que aprender novas palavras, teve que apreender, internalizar novos conteúdos, tá? Mas na língua de sinais a gente faz isso quase que diariamente. É só a gente interagir com um surdo diferente, né? Ou com um usuário da língua de sinais diferente que a gente vai aprender sinais novos. Isso acontece exatamente porque a língua de sinais não tem uma cultura escrita. Apesar de ter escritas, não tem uma cultura escrita. Então, não tem essa camisa de força, tá, que a língua veste, que é a escrita, que vai regular as mudanças da língua, que vai retardar as mudanças da língua. Meios para registrar a língua de sinais. Temos vários. Temos a foto, temos os vídeos, temos as glosas, temos trilhas no Elan, por exemplo. Mas será que para o usuário comum, no dia a dia, isso seria acessível? Você registrar, será que por uma foto a gente conseguiria, ou por um conjunto de fotos, a gente conseguiria registrar com eficácia um acontecimento do nosso cotidiano ou um modo de existência do surdo? Será que pelo vídeo a gente conseguiria fazer isso com eficácia, armazenar, ter acesso toda vez que a gente quiser? Me parece que para o usuário comum, esses modos de registro não são eficientes, não são eficazes e muito menos acessíveis. Os pesquisadores têm isso acessível. E nós, pesquisadores, não podemos olhar o usuário da língua de sinais, seja ele surdo ou ouvinte, os usuários comuns, como se eles vivessem a nossa realidade. Tá? Será que um surdo consegue registrar a vida dele em vídeo no celularzinho dele, em fotos, contar histórias, fazer registros artísticos, estéticos ou éticos da vida, ou científicos, a partir do celular dele? Ou será que a escrita seria o meio mais acessível e mais eficaz para isso? Kuhlmann vai dizer que o domínio da escrita é um marcador de distinção social. É sim, pessoal. Tá? As pessoas que têm conhecimento reparam a escrita daquelas que não têm. Eu peguei um artigo esses dias para avaliar, que quando eu abri o artigo, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que a pessoa teve coragem de submeter um artigo para uma revista científica que é qualificada com Qualis B3 sem passar por uma revisão. Eu fiquei boquiaberto da falta de noção e de senso do autor de querer publicar numa revista acadêmica com aquela linguagem escrita. Então, sim, somos grafocêntricos. Valorizamos a escrita, valorizamos a cultura escrita, valorizamos aquele que escreve. E aquele que escreve é valorizado de acordo com a sua produção escrita. Tá? Não venham me falar que isso não acontece e que o surdo está livre disso. Não está. Tá? Num concurso, sim, a escrita vai ser motivo de limitação. Numa entrevista de emprego, vai ser motivo de limitação. Tá? Nas universidades, nas escolas, o surdo tem maior acesso. Mas fora disso, nas públicas, né? Porque nas privadas o negócio não é assim. Nas empresas, o que a gente testemunha, onde é que está trabalhando os surdos? Em subempregos. Eu tive uma aluna que ela falou para mim com lágrimas nos olhos, professor, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente,
Eu estou cansada de carregar caixas, e eu vou falar o nome da empresa sem nenhum pudor. Eu estou cansada de carregar caixas na Riachuelo. Já diversas vezes eu pedi para ser vendedora, para me colocarem num outro trabalho. Mas não me colocam porque eu sou surda e a lágrima desceu. Gente, isso dói. Isso dói em qualquer um que é empático, que é empata, que é generoso, que é fraterno. Isso dói. A escrita de sinais faria diferença, toda a diferença para esse sujeito. Ele seria valorizado pela língua dele, pela produção escrita da língua dele. A escrita, ela é um marcador de distinção social. Não sou eu que estou afirmando. Cumas. Ele continua dizendo, a língua escrita não só é imbuída de prestígio. Ele diz que a língua escrita nos fornece um modelo para que nós possamos ver a nossa língua, para que nós possamos ver o nosso mundo e para que a gente possa ver, perceber, constituir a nossa mente de um modo totalmente diferente, de um modo totalmente novo. É a língua escrita da nossa língua, não é da língua do outro que faz isso. Nós precisamos, sim, como professores, como pesquisadores, rever nossos posicionamentos em relação à escrita de sinais. Não é possível que em pleno século XXI, no ano 23 desse século, a gente ainda não tenha se dado conta de que a língua escrita nos fornece prestígio, modelo para ver a língua, o mundo e nossa mente de forma nova, de forma diferente. O autor ainda vai afirmar que não se pode estudar a língua sem estudar a escrita e vice-versa. Tá? Esse pesquisador aqui, o Kumans, vocês podem estar pensando aí que ele não fala de língua de sinais. Ele fala de língua de sinais e ele fala de escrita de língua de sinais. Eu não coloquei aqui, talvez, por falta de atenção minha, mas eu lembrei agora. Tá? Ele diz, tá? Inclusive está nesse artigo aqui, porque eu me lembro de citar na introdução da tese, que um dos problemas que faz com que a escrita de língua de sinais não entre para a educação do surdo, em outras palavras, numa linguagem mais acessível, eu diria até vulgar, não entra para a educação do surdo por causa do desinteresse da comunidade surda. Finalizando, pessoal, Landsman, essa é a pronúncia, talvez seja, né? Afirma que a escrita transforma a nossa capacidade de memorização e de criação. Tá? A gente está fornecendo escrita da língua portuguesa, uma língua que o surdo não tem acesso pleno. E muito menos ele tem acesso à escrita, tem acesso pleno à escrita dessa língua. E aí? Como que fica a questão da memorização, da capacidade de memorização dele, da capacidade de criação? Tem alguma? Sim, lógico. Mas é plena. O exercício dessa capacidade é plena. Será que a oferta da escrita da língua 2, da língua do outro, da língua portuguesa para esse surdo, está fornecendo a ele uma boa capacidade de memorização, de criação, está provocando uma revolução intelectual, pessoal e social? Porque é isso que a escrita faz. Ele não tem a escrita da língua dele. Será que ele está tendo essa revolução intelectual, pessoal e social? Novamente, o Benassi falando, a escrita de sinais é importante para o desenvolvimento do surdo.
dando-lhe autonomia acadêmica e poder social. Desenvolve, não é só na academia, tá, pessoal? No âmbito científico, o desenvolvimento dessa autonomia é geral, é no âmbito do conhecimento, da ciência, é no âmbito da ética, da vida, do dia a dia, do cotidiano. É no âmbito da estética, no âmbito da arte. Tá? Com essa autonomia, ele vai gozar de poder social. Dallan diz que traduzir os materiais didáticos para a escrita de sinais propicia ao estudante surdo maior desempenho na aquisição de conhecimentos escolásticos. Ou seja, o surdo que tiver acesso aos seus materiais escolares traduzidos para Libras e escritos em língua de sinais, vai ter maior desempenho na aquisição desses conhecimentos. Esse postulado, essa afirmação de Dallan, decorre de um estudo feito com jovens jordanianos. Pegaram 2 turmas, para uma deram materiais, forneceram, deixa eu ser mais elegante, né? Forneceram materiais didáticos em escrita de sinais e para outra não, só o intérprete com a Libras, com a língua de sinais, perdão. Já está na hora de parar, né? Eu já estou começando a confundir as coisas. É a língua de sinais jordaniana. Ao final da observação, eles perceberam que aquele grupo que tinha recebido os materiais didáticos em escrita de sinais e que tinha aprendido a ler e escrever escrita de sinais, tinha retido mais conhecimentos, tinha melhor desempenho escolar, tinha maior profundidade na capacidade de pensar e de refletir. E aí a pergunta matadora: por que insistimos em negar isso ao surdo? Eu abri essa reflexão, então, com as palavras da minha querida, saudosa, não porque ela tenha partido daqui, mas ela se mudou daqui de Cuiabá, foi para o Paraná, professora Icleia Rodrigues Lima e Gomes, minha professora no mestrado, que eu amo de paixão, uma admiração gigantesca por ela. Fui aluno, sou amigo. Assim como eu abri essa nossa aula com as palavras dela, né? O sol e a palavra renascem todos os dias e são dados a todos. Eu encerro com as palavras do Geraldo Peçanha de Almeida. Ser empático é ter afinidades e se identificar com a outra pessoa, em suas dores, suas escolhas, suas limitações e, sobretudo, em sua história de vida. É saber ouvir os outros, compreender os seus problemas e emoções pelas perspectivas dela e não pela nossa. Aí eu chamo o Bakhtin e sua exotopia. Temos que sair do nosso marco psicológico, aproximar do marco psicológico do outro. É isso que é fazer exotopia, é isso que é ter empatia, fazer empatia. Compreender o mundo pelo olhar desse outro, pelo marco psicológico desse outro. Esquecer tudo o que nós sabemos, que pensamos saber, na verdade. Constituir, perceber o mundo pelo marco psicológico desse outro e voltar a nós, ao nosso lugar constituído, fraterno e generosamente pelo excedente de visão gerado por esse movimento. Perdão, me emocionei agora. Meu muito obrigado para vocês e coraçãozinho emocionado. Fiquei emocionado mesmo, tá, pessoal? Não tem como, tá? E aí eu vou fazer minhas confissões. Não tem como não ser apaixonado por esse meu objeto de pesquisa. Não tem como amar profundamente isso, né? E não tem como não me exaltar, não sentir a dor, né, desse meu outro por essa perspectiva, né? É claro que, infelizmente,
essa perspectiva no surdo é notado em poucos surdos, como, por exemplo, na Raquel Barreto. Né? Toda essa minha perspectiva é espelhada, principalmente na Raquel Barreto, na Mariane Stampf, né? Elas têm esse cuidado, esse amor pela língua de sinais, né, pela escrita da língua de sinais, e é baseado nelas, é nesse marco psicológico delas que eu faço todo esse trânsito, e aí às vezes eu me altero, eu fico ácido demais nas minhas críticas, né? Eu me exalto um pouquinho, mas não tem como ser diferente, né, pessoal? É isso daí. A partir de agora, abro para vocês fazerem perguntas e comentários, se vocês tiverem, lembrando que na próxima aula a gente já começa a aprender escrita de língua de sinais. Estou bem ansiosa para lembrar, na verdade, porque eu lembro, eu ainda tenho, professor, os exercícios que a gente fazia, né, na plataforma Códimos, né? Isso. E eu lembro que eu imprimia, porque eu tinha que mandar para ti por Skype, né? Exato. Aí eu imprimia, tirava foto, era bem. Não estou ansiosa para começar a escrever, mas é que nem aquela pergunta que eu fiz, né? A gente. Essa questão da aprendizagem, né? Porque geralmente, quando o surdo começa a aprender língua de sinais sinalizadas, né? Ele também está aprendendo a língua portuguesa, né? Mas Sim. aí com a escrita, que nem você falou, se der um tempo para ele aprender, ele fixar somente a escrita, né, de sinais, e depois sim começar a inserir a língua de sinais escrita, a língua portuguesa, aí sim, né, seria o ideal, né, para que ele Isso seria o ideal. aprendesse mais. Tem tem estudiosos que vão defender o ensino simultâneo, concomitante, né? Não simultâneo, concomitante. Né? Eu acredito que seria mais confortável, seria melhor você retardar um pouquinho o ensino de língua portuguesa escrita, porque assim daria tempo para o surdo internalizar o mecanismo, o funcionamento da escrita e da língua dele. Ele tem que compreender primeiro isso. Não só o funcionamento da língua e da linguagem escrita, ali a abstração, né, a troca de signos que é feita, mas também a função social disso tudo. Não adianta querer ensinar escrita para o surdo sem fazê-lo entender também a função social da escrita, né? Que tem essa questão da mediação da expressão humana, né? Da fixação da linguagem, do registro dos modos de ser e existir, do registro das interações, das trocas mercadológicas, das trocas culturais, né, das trocas históricas que são feitas. Ele precisa entender isso. E é melhor ele compreender isso na língua dele. A partir do momento que ele tiver compreendido isso, sem problemas, né, fazer a inserção da língua portuguesa, ao meu ver. Algo mais, pessoal? Alguma consideração mais? A Henneman disse aqui no... Mandou a Reima Silva, mandou uma pergunta, professor, aqui no chat. Sim. Se a escrita viesse a ser uma prática para a aprendizagem do surdo, isso faria com que o aluno entendesse com mais facilidade o conteúdo? A resposta é sim, com toda certeza. Tá? Não só ele compreenderia com mais facilidade os conteúdos, Heinemann, como ele também registraria as explicações e as compreensões dele na escrita dele. Assim, numa consulta a posteriori, numa consulta depois, ele teria maior facilidade para retomar esses conteúdos. Então, na casa dele, ele teria maior conforto para retomar os conteúdos quando ele voltasse ao caderninho para poder estudar, para continuar os estudos que foram vivenciados, experienciados na escola.
tá? Eu falo que e também a questão da anotação é tão importante, né, professor, para a gente guardar, porque a gente aprende as palavras, né, e escreve, né, e aí a gente fixa mais. Isso. Eu também, quando eu estou estudando sinal, eu preciso escrever. Nem que eu faça a descrição daquele sinal, como é feito, eu preciso escrever, senão eu não consigo assimilar o sinal. Uhum. E como que as pessoas colocaram muito que a Libras é visual, visual, e não e deixa passar essa questão da escrita, né, que também é visual, né? Eu não entendo isso, fico um pouco confusa, sabe? Com Uhum. essas questões, assim, tipo, de não ter muitos registros, né, na escrita de sinais. E isso faz toda a diferença, assim, na aprendizagem do estudo, principalmente de sinal, né? Aham. Faz toda a diferença, Rosa, tá? Porque uma coisa é você tentar ah, aprender uma língua ou outra sem o acesso, sem não âncora, sem um fundamento para você ancorar os, os conhecimentos novos. Tem uma autora, Moraes, salvo engano, não tô seguro disso, que ela diz que aprender uma outra língua é você absorver conhecimentos e ancorá-los na sua língua materna. Então, quando você está ali aprendendo Libras, e aí você deixa Libras ali e vai aprender a escrita da língua portuguesa, você consegue as palavras e aí signos isolados, significados isolados, ancorar nos sinais, né? Mas a escrita da língua portuguesa, onde que você ancora se você não tem? Né? E aí, no processo de você aprender tantos conteúdos de tantas áreas diferentes na escola, se você não tem como registrar isso que você absorve na sua língua, na sua escrita, você o faz na outra, imagine que a gente seria mais ou menos como se a gente fosse para uma disciplina de linguística, por exemplo, né? A disciplina que eu vou ministrar no mestrado e no doutorado, né? Vai ser toda em língua portuguesa e tal. Você fosse lá e tentasse registrar tudo o que você vai ver em termos de conteúdo em, em francês, sendo que você não domina o francês. Né? Você aprendeu um pouquinho, você nem consegue ler bem o francês, você não consegue falar, você não consegue entender a oralidade, nem escrever. Você escreve muito mal e você lê muito mal. E aí você vai registrar em francês toda a disciplina que você vai estudar em português. O processo é esse. Então, para você compreender tudo o que eu falei aqui, você tem que fazer essa viagem. Eu sou ouvinte de língua portuguesa, eu vou assistir a uma aula em português e eu vou escrever em francês uma língua que eu não leio, que eu não escrevo direito, que eu não entendo e que eu não falo. Tá? Alguma pergunta mais, pessoal? A gente já está a 2h07 praticamente aqui. Está na hora de dizer tchau. Alguma pergunta mais? Algum comentário? Não, prof, parabéns pela aula, muito obrigada. Cada vez que Gratidão. eu assisto, eu fico mais encantada e eu quero me aprofundar mais na língua, na escrita de sinais. Tenho mais certeza do que eu escolhi para fazer a pesquisa, sabe? E eu estou no caminho certo, assim, que eu gosto. É isso daí. Somos duas, Rosa. Tamo junto, né? Você está melhor, Áurea? Nem perguntei, né? Você está melhor? Tô ruim ainda.
para piorar com 2 furúnculos nas axilas. Precisa desinflamar, né? Começando pelo aparelho digestivo. É isso então, pessoal. Meu muito obrigado. Amo esses momentos. Sempre oportunidade de aprender mais sobre aquilo que eu ensino. Minha gratidão. Terça-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente estará aqui com o início dos estudos práticos de escrita de língua de sinais, sistema visografia. Até lá, meu beijo, minha gratidão.